Mais de 100 anos separam a gripe espanhola da Covid-19. Duas pandemias distantes no tempo histórico, mas semelhantes nas suas características e na sua gravidade. Se o que aconteceu na primeira metade do século passado deixou as populações de pelo menos 4 continentes atordoadas e vulneráveis, o mesmo se pode dizer do que está acontecendo agora, nesta primeira metade do século XXI. Só no Brasil, a gripe espanhola fez 35 mil mortos. Com a Covid-19, ainda em curva ascendente, já ultrapassamos a casa dos 12 mil óbitos. No Opinião Pernambuco de hoje, nós vamos discutir a pandemia do novo coronavírus à luz dos ensinamentos deixados pela gripe espanhola. Os entrevistados de hoje do programa são o historiador Pedro Simas e o pesquisador da Fiocruz, Lindomar Pena. Muito grata pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Pedro, obrigada. Lindomar, obrigada. Eu que agradeço. Pedro, vou começar pedindo para você fazer um recorte histórico na gripe espanhola. Em que momento histórico a gripe aparece? Primeiro, bom ressaltar que assim, a pandemia não é uma novidade para a humanidade, né? A gente já viveu vários momentos. Se a gente fizer um resgate mais ancestral, desde o Egito Antigo, por exemplo, a varíola já assolava as populações. Há indícios de que o próprio faraó Ramsés II teria morrido dessa doença. Na Idade Média, a peste negra. A gripe espanhola, ela assolou o mundo a partir de 1917 para 18, nessa transição aí. É bom lembrar que esse era um contexto de muitos fluxos populacionais. O mundo vivia a sua segunda revolução industrial, novos meios de transporte, muitos navios circulantes por vários continentes, né, transatlânticos. Então, naquele contexto ali da Primeira Guerra Mundial e do neocolonialismo, dessa máxima integração por via de conflito, por via de colonização do mundo, essa gripe assolou e matou aí alguns historiadores, chegam a dizer que até 200 milhões de pessoas nos dados mais pessimistas. Então, justamente nesse período em que o Brasil, por exemplo, vivia a sua República Velha, né? O momento pós-Segundo Reinado. E 17 até 1920, nós temos indicadores dessa doença aqui no Brasil. Lindomar, na minha pesquisa eu encontrei, Pedro agora falou que ela surge ali talvez no final de 17, entrando para 18. Nas minhas pesquisas eu encontrei a gripe espanhola indo até 19 e indo até 20. Vocês da área de saúde, virologistas, epidemiologistas, fazem que recorte temporal da gripe espanhola? Bem, esse vírus, o vírus da gripe espanhola, que começou-se a partir de 1918, né? Ele é um vírus que ele continuou a circular na população, só que ele foi mutando. É um vírus que tem uma alta taxa de mutação. Então ele começou, primeiramente, causando essa pandemia na população mundial, 1918, 1919, e depois esse vírus ele não desaparece, ele continua a circular na população. Porém, a população tinha imunidade a ele, porque ele infectou um número muito grande de pessoas e ele chegou até infectar suínos. Em 1930, o vírus foi isolado pela primeira vez, porque em 1918, a virologia, os virologistas daquela época, eles não dominavam as técnicas de isolar, de cultivar, de crescer o vírus em laboratório. Somente em 1930, que Richard Shaw, nos Estados Unidos, ele isolou pela primeira vez o vírus a partir de suínos, que era um vírus originário da gripe espanhola. E ele conseguiu reproduzir a doença em laboratório. Ele isolou esse vírus, infectou novos grupos de suínos e mostrou que a patologia da doença em suínos era muito similar à patologia que havia sido descrita em humanos durante 1918 e 1919. E esse vírus continuou a circular como uma gripe sazonal, que nós chamamos, o H1N1 sazonal. Influenza, ele é classificado em tipos, baseados na hemaglutinina, que é o tipo H, e na neuraminidase, que é o tipo N. Então, do tipo H, nós podemos ter
18 combinações, H1 até H18. E baseados na neuroaminidase, podemos ter até 11 tipos, N1 até N11. E podemos ter na natureza qualquer combinação dessas. Em humanos, circulam duas cepas principais da influenza tipo A, H1N1 e H3N2, e o influenza tipo B. Então, a gente está falando do vírus da gripe espanhola, que é um H1N1, que faz parte dessa influenza tipo A. Se a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, como é que ela chegou a essa nomenclatura? Por que, então, gripe espanhola? É um debate muito grande com relação a quem é, né, onde é, qual é o berço dessa pandemia. Estados Unidos, de fato, historicamente, nós temos mais relatos apontando os Estados Unidos, inclusive 3 fases nos Estados Unidos, Kansas primeiro, depois ainda em 18 ele se espalha por todo o país e depois vai reduzindo em 19. O que acontece é que durante a Primeira Guerra Mundial, os países que estavam em conflito, sobretudo ali a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, os países mais acometidos inicialmente foram Inglaterra e França. E esses países, para não diminuírem o espírito de corpos das tropas, propriamente, não desanimarem, né, eles acabaram censurando a imprensa naquele momento. Então, assim, ninguém falava literalmente que havia uma pandemia ou um risco de pandemia circulante ali. Então, como a Espanha, assim como Portugal, foram países neutros no conflito na Primeira Guerra Mundial, então a imprensa naquela época, o rei Afonso, ela tinha liberdade plena para poder publicar artigos, enfim, notícias sobre a pandemia. Então, acabou que todo mundo acabou nomeando, né, a Espanha como autora ou como berço dessa pandemia, e aí se tornou vírus, ou a gripe espanhola, justamente por conta da liberdade de imprensa que havia nesse período para publicar essas notícias, enquanto nos outros países não era permitido. Omar, a minha pergunta para você agora é se a gripe espanhola foi uma das pandemias mais devastadoras, se não a mais devastadora da história da humanidade. E a partir dessa sua colocação, a gente vai para os números aí da gripe espanhola e vamos começar a fazer uma aproximação de contextos entre a gripe espanhola e a Covid-19. Sim, até o momento era considerada a pior pandemia que já existiu na história da humanidade. Tem estimativas que variam esse número, mas estima-se que ela matou entre 40 até 50 milhões de pessoas. Um aspecto muito importante também que a gente deve lembrar, que em 1918 não existiam antibióticos para debelar infecções bacterianas secundárias, que foram responsáveis por um grande número de mortes também. O vírus da gripe, a gente sabe que ele causa uma pneumonia grave, que pode ser letal, mas muitas vezes ele danifica o epitélio do trato respiratório, que é aquela primeira camada, e aí bactérias que são oportunistas, elas infectam as pessoas e causam pneumonia bacteriana grave. Os antibióticos vieram na década de 40, então naquela época não havia antibióticos para poder debelar a infecção. Pedro, voltando um pouquinho lá para a gripe espanhola, quem matou mais? A gripe espanhola ou a Primeira Guerra Mundial? A gripe espanhola, né? A Primeira Guerra Mundial, existem vários indicadores. Se a gente usar, por exemplo, Eric Hobsbawm, ele vai dizer que morreu aí entre 8 e 14 milhões de pessoas nesse conflito. E a gente tem ali os índices da Primeira ou da gripe espanhola de 40 milhões, 50. Eu já encontrei literaturas mais exageradas falando em até 100, 200 milhões. Claro, bem mais exageradas e de uma leitura de longo prazo, não de curto prazo, de 3 anos, por exemplo. Mas, de fato, a gripe espanhola matou bem mais, inclusive. Um fato curioso é a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, terceiro ano do conflito, nós temos na presidência do Brasil, Venceslau Braz. Ele assina um acordo com o presidente Wilson, Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. O Brasil participa do conflito ao lado da Tríplice Entente. E naquele momento, como o Brasil não tinha uma experiência bélica de artilharia, envia o quê? Um navio, justamente, de médicos e enfermeiros. E aí o primeiro ponto de parada é Senegal, que naquela época tinha uma ocupação francesa. E boa parte dessa nossa tripulação já é contaminada pela gripe espanhola. Estima-se que nessa primeira viagem de ida para a guerra, o Brasil fez base tanto em Lisboa quanto propriamente no sul da Espanha, a gente já perdeu 150 profissionais de saúde em média. Só para ter ideia. Então, assim, o Brasil em si, a maior parte dos mortos na guerra foram pela gripe espanhola.
E nesse mesmo período, né, a gente recebeu uma embarcação famosa, a embarcação SS Temerária, que vinha, né, de Londres, depois passou em Lisboa, chegou em Recife e trouxe aqui, né, deixou os primeiros passageiros de uma embarcação que teve 72 pessoas contaminadas, pelo menos. Depois foi para Salvador, Rio de Janeiro, enfim. Em suma, a gripe matou muito mais que a própria guerra, que os campos de batalha. Enquanto no Recife, em um único mês, morreram 1.250 pessoas pela gripe espanhola, Salvador, que foi uma das capitais brasileiras, uma das grandes cidades brasileiras com o menor número de óbitos por conta da gripe, teve só 386 óbitos. Eu não sei se há na literatura da área de saúde uma explicação para isso. 2 cidades próximas, 2 cidades portuárias, por onde esse navio chegou, trazendo o vírus da gripe espanhola. Recife, no único mês, registra mais de 1.000 mortes e Salvador, em todo o ciclo, registra 386 mortes. Tem explicação para isso? A gente não tem explicação precisa para esse fato específico, mas a gente precisa entender a dinâmica da transmissão viral. A transmissão também da gripe espanhola, assim como o coronavírus, é uma transmissão por contato e também pelo ar. Então, diferenças de comportamento das pessoas podem ter ditado essa disparidade na quantidade de óbitos entre as 2 cidades. A gente está vendo agora, com o caso de coronavírus, 2 cidades muito afetadas, Rio de Janeiro e São Paulo. São as maiores, são cidades que têm os aeroportos mais importantes do país. Foi por onde a Covid-19 chegou, e aí a doença está disseminando para outras partes do país. Então, nesse caso de Recife e Salvador, assumindo que a infraestrutura de saúde era muito parecida entre as 2 cidades, a gente só pode pensar em termos da dinâmica da transmissão viral. O número de pessoas que chegou infectadas em cada uma dessas cidades e por eventos randômicos que levaram à transmissão da doença mais em uma cidade do que em outra e, consequentemente, maior mortalidade. Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco. Para você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a Covid-19 e a gripe espanhola, a gente tentando fazer uma aproximação comparativa entre as 2 pandemias. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre a gripe espanhola, pandemia que assolou o mundo entre 1918 e 1919, e sobre a Covid-19, pandemia que assola o mundo hoje. Nossos entrevistados são o historiador Pedro Simas e o pesquisador da Fiocruz, Lindomar Pena. Pedro, há registros do comportamento social em relação às medidas protetivas por conta da gripe espanhola? Eu te pergunto isso porque hoje, apesar das recomendações e com a facilidade de comunicação que a gente tem no mundo inteiro, a gente ainda vê uma resistência muito grande a essas recomendações de isolamento social, principalmente de isolamento social. Como é que a sociedade da época da gripe espanhola se comportou? Primeiro, nós tivemos uma grande precariedade em termos de comunicação. O governo foi muito criticado por várias autoridades da época, inclusive presidentes de província ou governadores de estado, pela letargia, pela lentidão numa ação para combater, principalmente nas principais capitais, que sinalizaram que tiveram casos como Recife, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para ter ideia, no finalzinho de setembro de 18, oscilou de um dia para o outro, e, por exemplo, 400 casos para 20.000 casos no outro dia. Claro que isso são dados de jornais e a gente não tem tanta precisão com relação
a esses números, mas os jornais publicaram um crescimento de 400 para 20 mil casos. Então, as pessoas, literalmente, por má informação, sobretudo, não respeitaram um pouco o que acontecia. Os jornais, há muitas notas de jornais aqui do Recife, por exemplo, Jornal do Comércio, por exemplo, dizendo para as pessoas o isolamento, ou seja, não sair de casa, principalmente à noite, deve ser respeitado, não tossir em público. E havia muitas recomendações, por exemplo, para preventivas. Tomar limonada era um exemplo. Aí vem a crendice popular. Quem toma limonada não vai adquirir a gripe espanhola. O quinino, né, também evitaria a gripe espanhola. Havia também a ideia da caipirinha. Né? Tem aqui toda uma história que diz que a caipirinha era muito recomendada nessa época, acabou se popularizando como um remédio, digamos, popular. Então, as pessoas com a pouca informação, mesmo assim, não respeitaram. E é interessante que no Brasil, no Rio de Janeiro, se encontra um resquício de um movimento espanhol, um movimento que aconteceu de 18 para 19, né, entre dezembro de 18 e fevereiro de 19, que foi a Liga Anti-Máscaras, criado na Espanha. É um movimento justamente que combatia essa percepção de que o governo está mandando que a gente fique em casa, está contrariando a nossa liberdade constitucional, a Constituição Liberal da Espanha do século XIX, a gente está sendo preso e as máscaras não têm mostrado eficácia, porque as pessoas relacionavam. Eu estou usando máscara, mas o número de casos está aumentando na Espanha. Então, houve a Liga Anti-Máscaras, que também chegou ao Brasil. Então, assim, pouca informação e pouca obediência, né? Então, a caipirinha seria a cloroquina de hoje, por exemplo. Interessante isso que Pedro falou. Teve um evento que aconteceu nos Estados Unidos, parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, em duas cidades nos Estados Unidos. Uma foi Filadélfia e a outra é St. Louis. Em ambas as cidades, em 1918, eles tinham programado eventos públicos, uma parade, né? E na Filadélfia eles não cancelaram o evento. E pouco depois, 2 meses depois, tinha mais de 10 mil mortes por gripe espanhola. Teve uma segunda onda. A gripe espanhola estava controlada já, então teve uma segunda onda. Em St. Louis, eles não fizeram essa parade, esse evento. E aí o número de mortos, eles teve em torno de 700 mortos. Estão mostrando de uma forma muito clara a importância desse isolamento social. Em São Francisco também, na Califórnia, teve um evento, o prefeito da cidade foi com os líderes, dizendo que quando tinham zerado os casos, fizeram um grande evento e pediram para as pessoas retirarem as máscaras. Vamos todo mundo tirar as máscaras juntos. E pouco depois teve uma explosão de novos casos, teve uma segunda onda da gripe espanhola. Então é algo que a gente tem que estar muito atento. Assim que os casos cessarem ou diminuírem, a gente precisa continuar com os procedimentos de higiene, de biossegurança, esses cuidados de lavar a mão, de chegar em casa, tomar um banho imediatamente, não ter contato com outros familiares, porque a gente não sabe, mas é possível que nós tenhamos ondas dessa pandemia de Covid-19. Fala-se em três ondas, né, da gripe espanhola, e a segunda onda tendo sido a mais grave, a mais devastadora. O que explica o fato dessa segunda onda ter sido tão cruel? Bem, pode estar relacionada com o número de casos, que foi explosivo realmente. Nessa primeira onda, teve o isolamento social, as pessoas conseguiram conter o vírus a um certo grau, e depois as pessoas relaxaram. E aí teve a disseminação massiva dos casos, e obviamente a mortalidade é uma proporção do número de casos, correto? Isso vale para a gripe espanhola e para a Covid-19. Então, quanto maior o número de casos, maior o número de mortes. Isso vale também uma epidemia, no caso não foi uma pandemia, porque foi de proporção, acometeu o Brasil e outros países, mas não todo o globo, foi a de Zika, que nós vivemos em 2015 e 2016. Zika e microcefalia. Tivemos um número explosivo de casos de Zika e, consequentemente, de microcefalia. Zika continua circulando. Nós estamos tendo casos de Zika aqui em Pernambuco, porém não estamos relatando casos de microcefalia, porque microcefalia é uma porcentagem muito pequena dos casos de Zika. Então é uma questão matemática mesmo, é uma proporção. Quanto menos casos de Zika, menos os casos de microcefalia. Isso vale também para a gripe espanhola e para a Covid-19. Quanto menor o número de casos, menor o número de mortos. Semelhanças vocês encontram, eu vou começar por Pedro, mas a pergunta vale para os dois, vocês encontram entre a pandemia da gripe espanhola e a pandemia da Covid-19
Pedro aí talvez podendo ficar com um aspecto mais histórico mesmo, mais social, mais comportamental, e você, Lindomar, ficando aí com um aspecto mesmo mais científico. Mas eu começo com Pedro. Primeiro, a ineficiência do Estado, em geral, eu digo enquanto federação, o Brasil naquele momento da gripe espanhola era uma república recém-estabelecida, ainda com muitas autonomias para os estados, né? Os governadores dos estados mais ativos que a própria União naquele momento, já se percebe. Um exemplo foi Minas Gerais, por exemplo, né? Enfim, um outro caso é a crendice, né? O comportamento popular, né? As pessoas continuaram, assim como hoje, acreditando em boatos. A gente tem milhares de boatos hoje para o WhatsApp, daqueles remédios, por exemplo, houve muitos casos de intoxicação por aspirina, contava-se que a aspirina também era um caminho para evitar a gripe espanhola. Hoje a gente tem o levantamento de que teve uma semana em que a gente falou muito de cloroquina, a cloroquina como até um princípio para evitar, né, enfim, e assim as farmácias todas lotadas com gente comprando cloroquina. Então tem comportamentos muito comuns, né? O pavor da população, depois a descrença, né? Inicialmente a taxa de isolamento cresce, né? No Rio de Janeiro e São Paulo isso aconteceu em 18, depois as pessoas percebem que continua a gente morrendo, então o isolamento não resolve, vão para as ruas novamente. São comportamentos muito parecidos, apesar de tempos distantes. E, ao mesmo tempo, de alguma maneira, uma disputa entre o Estado, a comunicação do Estado, e a mídia e a imprensa independente. A gente também percebeu isso, por exemplo, em 72 a 75, na virada do governo Médici para o governo Geisel. É importante dizer que nós tivemos uma pandemia, né, em São Paulo, não sei se a gente poderia usar esse termo, pandemia, epidemia, né, de meningite, né, que chegou a matar 1,15 pessoas por dia e tal, matou mais de 400 pessoas, e que, de um lado, enquanto alguns meios divulgavam, o Estado negava. Então, há muitos paralelos que a gente pode traçar algumas pontes entre 18, 75, por exemplo, e 2020. Tomar. Bem, algumas similaridades e diferenças entre eles, né? Uma diferença importante é a população que vem sendo acometida. No caso da Covid-19, mais idosos, gripe espanhola matou mais a população jovem, que era a população que estava no campo de batalha, né? Esse é um aspecto. Outra similaridade que tem entre os vírus é a origem desses vírus. Os vírus da influenza, da gripe, e o da gripe espanhola não foi diferente, ele tem origem nas aves aquáticas do planeta. Pato, marreco, ganso, todo o vírus da gripe, inclusive gripe humana, se origina nessas aves. E no caso da Covid-19, esse vírus ele se originou em morcegos. A gente não sabe se teve um hospedeiro intermediário, um outro animal, suspeita-se, por exemplo, de pangolim, mas certamente ele veio de morcegos. Então, esse contato próximo de populações humanas com aves silvestres, no caso de gripe, ou no caso de Covid-19 com morcegos, isso leva à gênese de novos vírus contra os quais a população humana não tem imunidade. Isso aconteceu em 2009, 2010, há 10 anos, tivemos uma outra pandemia por outro H1N1, só que foi o vírus da gripe H1N1 de origem suína. Aquele vírus foi o mesmo vírus da gripe espanhola. Conforme eu falei no início, ele saiu de humanos, foi para suínos em 1930, circulou durante 70 anos em suínos na América do Norte, só que no final da década de 90, esse vírus começou a mutar e fez um rearranjo com vírus de origem humana, aviária e suína, formou um vírus de rearranjo triplo. Esses 8 genes que têm o vírus da influenza, parte deles vinha de aves, parte de humanos, parte de suínos. E em 2009, só que eles eram todos da América do Norte. Só que em 2009, esse vírus ganhou 2 genes da Eurásia. Então formou o H1N1, que é um vírus de rearranjo triplo, contra o qual a população humana não tinha imunidade, e é por isso que ele causou uma pandemia também. Não foi tão grave igual a pandemia de gripe espanhola, porque nós já estávamos preparados, nós já tínhamos uma vacina contra aquele vírus, não especificamente contra ele, mas já tínhamos uma plataforma para outros vírus da influenza, que não é o caso da Covid-19. Nós precisamos e estamos desenvolvendo plataformas vacinais para debelar e prevenir novas infecções. Para a gente terminar, uma última pergunta. O poder letal do vírus da gripe espanhola e o vírus da Covid-19, esse poder letal, ele é similar também? Eles são
próximos, embora os dados até agora da Covid, que é uma pandemia que está em evolução, a mortalidade é maior do que na gripe espanhola, que por sua vez é muito maior do que na gripe sazonal. A mortalidade na gripe sazonal é em torno de 0,1%. E Covid-19 em torno de 3%, gripe espanhola de 2% até 2,5%. São os dados que nós temos até hoje, mas isso pode mudar à medida que a pandemia avança. Lindomar, muito obrigada. Pedro, muito obrigada. E muito até obrigado. o próximo encontro. Que não tarde. Muito obrigada. Foi um prazer. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o próximo. Até lá.